estável e frutífero. O desafio de um vencedor. Todos nós somos vencedores em nome de Jesus. Amém? Você é um vencedor. Você que foi lavado, remido, comprado pelo sangue do Senhor. Você que tem hoje essa certeza que você é morada de um Deus vivo. Isso já te faz um vencedor. Por quê? Porque o maior dos vencedores, que é Cristo Jesus, já veio morar dentro de você. E a partir daí, você agora com uma certeza que você é parte dele, ele é parte de você, eu creio que essa verdade agora vai se tornar dia a dia uma experiência. Porque não basta também você só ser vencedor nominal. Você também tem que experimentar, é o que o Senhor quer. Que você experimente dia a dia a vida de um vencedor. Lá na sua casa, no seu relacionamento, no seu trabalho, nos seus negócios, em seus pensamentos. Você precisa experimentar, porque acredite em mim, você pode ser um vencedor legalmente, pela palavra de Deus, mas não experimentar em áreas da sua vida a vitória. Então, como seu pastor, eu quero que você experimente todas as áreas. Você seja feliz, seja pleno, você celebre a vida de Deus em cada situação que você passar. E hoje eu quero falar sobre isso. Você vai passar por situações que talvez você não gostaria de passar, mas são essas situações que vão fazer você crescer. Amém? Então, não importa o que você está passando hoje, e nem importa o que você passou lá no passado. Você não é um acidente, você não é um acaso da vida, você não é uma situação que aconteceu inesperada. Não, Deus, Ele predestinou você. A Bíblia fala que Deus, Ele predeterminou, Ele pré-ordenou coisas acerca de você, para que você estivesse nessa terra, nesses dias, no lugar onde você está, porque Ele tem um propósito na sua vida. Você crê nisso? Então todo aquele que pensa que é um acaso, a vida dele não tem sentido, ainda não entendeu, de maneira profunda, que Deus declarou coisas, antes mesmo do nascimento, declarou a respeito de você, de você, de você, de você aí em casa, para que você estivesse hoje, né? Eu tenho falado para os irmãos, que Deus escolheu que você vivesse, aonde você está vivendo, na família que você está vivendo, no meio de uma pandemia. Ele poderia ter colocado outras pessoas, poderia ter colocado o apóstolo Paulo nesses dias. Seria formidável, seria maravilhoso ter o apóstolo Paulo hoje, nos dias da pandemia. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus escolheu ter você, Deus separou a mim. Somos nós que Deus tem um plano nos dias de hoje para elevar, para crescer, para florescer o seu plano, a sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Então, baseado no que eu vou falar hoje, nós vamos falar sobre João capítulo 15, que é são versículos clássicos. Você já deve ter escutado algumas vezes eu pregar e outros homens de Deus falar sobre João 15, mas eu separei algumas coisas que eu creio novas, de alguma maneira, para você poder se alimentar, e vai ser importante nessa caminhada que nós estamos travando nesses dias e na próxima semana. Amém? Então, abra comigo a sua Bíblia lá em João capítulo 15, versículo 1. Versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Agricultor, meu pai é o agricultor. Então significa que você foi plantado por ele. Jesus está falando aqui que ele é a videira verdadeira e o pai o plantou. E como o pai plantou Jesus, você também foi plantado. Você não é obra do acaso. O Senhor projetou, planejou, predeterminou o seu plantio nesses dias, para florescer, para dar fruto, para ir além, amém? Para ir para um próximo nível. Então você é plantado. A primeira coisa que eu quero falar para você, risca aí, escreve aí, eu sou plantado, não sou obra do acaso, não foi uma semente que escapuliu e ali aconteceu, não, Deus me plantou, Ele me planejou, amém? E eu queria falar para você hoje de fruto, mas não só sobre fruto, eu quero falar sobre estabilidade.
de estabilidade e ser frutífero. Características dos vencedores. Características de pessoas que têm um chamado, que têm um propósito. Muitos têm passado algumas situações e às vezes se perguntam: puxa, como que é que eu vou ter êxito nisso? Como é que eu vou vencer essa situação difícil? É um caso difícil. É uma situação que eu não tenho ainda habilidade, é uma situação que eu não tenho jeito para isso. É algo que eu estou passando, é um cenário que eu estou passando, que eu nunca passei. Como eu vou ter êxito, como eu vou ter sucesso nisso? Tanto nas coisas naturais, mas principalmente nas sobrenaturais, nas que tem a ver com o plano, o reino, o propósito de Deus. Às vezes nós entramos em situações diariamente, que a gente não sabe lidar, não tem habilidade. E aí você faz essa pergunta: como que eu vou ter fruto? Como que eu vou ter êxito? Fruto na Bíblia é resultado. Fruto na Bíblia é êxito. É você alcançar aquilo que você precisa alcançar. Então muitas vezes você deve ter perguntado isso: como que eu vou sair dessa? Qual é o caminho para eu sair? Então fala assim: o que é preciso para ser frutífero? O que é preciso para ser frutífero? Quero mostrar para você, através dessa palavra em João 15, o que o Senhor me mostrou. No versículo 2, vamos meditar no versículo 2. Então Jesus está aqui falando para os seus discípulos, amém? De novo, Jesus está prestes a não estar mais com eles, a ser assunto aos céus. Eu falei domingo passado sobre isso, quando Jesus estava próximo a ir para o céu. Palavra poderosa, você pode ouvir a palavra de domingo passado, e muitos testemunhos de como foi importante ouvir aquela palavra e participar daquilo que foi ministrado domingo. Mas é o maná da semana passada. Hoje Deus tem um maná fresco agora para você, que vai fazer toda a diferença, amém? Então versículo 2, Jesus está aqui falando para os seus discípulos antes de deixá-los. Ele fala assim, Jesus falando: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Diga, corta. E todo que dá fruto, limpa. Fala, limpa. Para que produza mais fruto. Vamos ficar um pouquinho nesse versículo. Todo ramo que estando em mim, a palavra de Deus fala. Então, Jesus diz assim para os seus discípulos: vocês precisam estar em mim. Ele diz para nós essa manhã: você precisa estar nele, conectado nele, enxertado nele. É uma condição que nós precisamos estar, para absorver, para ser, para participar. A primeira coisa que Jesus fala para eles, e a primeira coisa que Jesus fala para nós, precisamos entender que nós precisamos estar nele, porque a vida vem dele. Sem contato, sem ligamento, sem conectividade com o Senhor, não há vida fora dele. As pessoas estão passando situações, e o pior desespero não é só o físico dela, a dificuldade, o pior é a luta mental, os pensamentos. Mesmo meus amigos, essa semana e a outra foi, muitos amigos foram infectados com a Covid-19, e nós oramos juntos, pastores ministramos uns nos outros, e eles dizem que a maior luta é a luta da mente. O mundo não tem os pensamentos que você tem, porque os seus pensamentos vêm do Senhor. Mas se os seus pensamentos não vierem do Senhor, como que você vai vencer? Por isso que o Senhor fala: primeiramente, todo ramo que estando em mim, precisa estar em mim, precisa ser um vencedor, precisa ter a marca, precisa carregar algo. Então Jesus continua falando: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então, você não precisa gravar isso, é só para você ter um pouco mais de revelação. A palavra corta no original, no grego, é a palavra airo. Eu coloquei aí para você, airo. Então, corta é airo. A palavra corta no original, ela significa levantar, erguer. Ela significa elevar, levantar algo. Eu sei que o cortar também pode significar a pessoa ser cortada no sentido literal da coisa, também é o fim de tudo, né? É o recolhimento, é a morte física. Mas no original, quando você vai ver, a palavra corta, ela tem um sentido também que eu gosto mais,
que tem a ver que quando eu não sei se você já viu isso, pessoas que têm planta em casa e cresce muito, ela vai e ela coloca um suporte embaixo daquela planta, e aquele suporte é para levantar, né? Ou a videira, ou o pé de chuchu, ou o pé de maracujá, tantas outras plantas, acontece isso, são rasteiras. Então, para não ficar lá embaixo no chão, apodrecer, ele ergue aquela árvore caída. Nesse mesmo sentido, o Senhor fala, ó, todo ramo que estando em mim e não der fruto, estiver passando dificuldades de frutificar, o que eu vou fazer? Eu vou erguê-lo, eu vou levantá-lo, eu vou elevá-lo a um nível que ele possa de novo dar fruto. Mas ele faz outra coisa também, todo o que dá fruto, ele limpa. Limpa aqui é catairo agora, não é airo, é catairo. E a palavra catairo justamente é limpa mesmo. É você tirar o que está sobrando. É podar, diga podar. É podar. Podar. Então é o podar de Deus. Então todo aquele que dá fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Aleluia. Então só nesse versículo, você vai vendo, irmãos, que quem faz essa poda é Deus. É papel do Pai fazer a poda, fazer a limpeza. Eu não podo ninguém, você não poda ninguém. Quem faz isso, quem determina isso, quem executa isso é o Pai. O nosso papel é outro. O nosso papel é servir ao Rei, servir ao Senhor. Mas quem vai limpar, o tempo que vai podar, a época da poda, ou do corte, ou da limpeza, quem determina isso é o Senhor. É trabalho do Pai. Nós não cortamos ninguém da célula, nós não cortamos ninguém da igreja, nós não arrancamos as pessoas porque elas são difíceis, porque elas não respondem. Nosso papel não é esse, mas o nosso papel é outro. Daqui a pouco eu quero falar com você sobre isso. Então, só nesse versículo, a primeira coisa que o Senhor fala para nós, segredos espirituais que o Senhor fala para os seus discípulos, hoje nós vamos extrair. Então a primeira coisa é que, estando em mim, quando você está nele, ele vai te limpar, amém? Ele vai cortar. E é interessante que uma segunda característica nesse versículo é que mesmo que você seja frutífero, você vai passar pela poda. Se você quiser anotar isso, mesmo que eu seja frutífero, vou passar pela poda, porque a poda faz parte. Então é mais ou menos assim: se você crescer, você vai ser podado. Se você crescer, você vai ter que ser limpo. Então, não são os momentos bons, não são os momentos, mas os momentos difíceis que te fazem crescer. Não é um momento bom, não é um momento que você está celebrando algo, mas os momentos difíceis é que realmente nos fazem crescer. Irmãos, eu odeio falar isso para você, mas preciso falar, porque eu te amo. Cantar não faz você crescer. Dançar não faz você crescer. Tocar não faz você crescer. Regozijar-se no Senhor, louvar o Senhor, não faz você crescer. O que faz você crescer é você suportar a poda do Senhor. Posso ouvir um amém? Não espere nessas coisas que são boas o crescimento, porque o crescimento virá, a elevação virá, os próximos níveis virão quando você aprender que simplesmente o que faz você crescer é quando você suporta as pressões. Quando você suporta as pressões. Não são nos momentos fáceis, não são nos momentos que tudo está indo muito bem, mas quando aquela pessoa difícil se levanta no teu trabalho, quando aquela pessoa que insiste em não entender aquilo que você ensina e andar pelos próprios caminhos, ou quando vem uma doença, ou quando vem um diagnóstico, ou um divórcio, ou uma dificuldade que você não tinha habilidade para resolver, são esses momentos que você suporta, essas pressões que você suporta.
quando você é limpo, é isso que faz você crescer. Aleluia. Deus fala para você, mais ou menos assim: olha, você está crescendo, muito bem, filho. Sim, muito bem, você está crescendo, você está avançando, mas agora eu vou te podar. O Senhor fala isso para você: agora eu vou te podar. Dava até uma musiquinha, né? Agora eu vou te podar. O Senhor fala isso para você: agora eu vou te podar. Não vou mais deixar você ficar no nível que você está. Não vou mais deixar você ficar no patamar que você está. Por quê? Aquele que dá fruto, eu podo, para que ainda dê mais fruto ainda. Olha, nós estamos saindo de nenhum fruto e fomos para fruto, e agora estamos mais fruto. Amém? Quantos querem mais fruto? Então é uma coisa que você precisa ter sempre, é um princípio que se você não guardar, você vai passar muita dificuldade, porque você pode entrar no ciúme, você pode entrar no vitimismo. Fala: por que Deus se esqueceu de mim? Por que eu estou passando isso? Irmão, Deus está podando. Deus está tirando aquilo que te impede de avançar, trazendo algo novo para você, experiência, pressão. Mas eu quero falar para você um pouco sobre frutos. O que são frutos para Deus? Então eu quero usar o meu exemplo aqui da minha esposa. Sou casado com a Silvia. Amém? Eu sou casado com a Silvia. Aí, eu tenho um relacionamento com ela. Eu tenho 2 filhas, a Isabela e a Manuela, desse nosso relacionamento. E a Isabela e a Manuela são frutos do nosso casamento. São os frutos do nosso casamento. Então não é fruto meu, não é só fruto da Silvia. Do relacionamento que eu tive com ela, nós tivemos frutos. Manuela, Isabela e Manuela, na ordem. Então nós nos relacionamos, nós temos uma intimidade. Então, a partir do nosso relacionamento, do nosso casamento, nossa união entre a minha esposa e eu, resultou em frutos. Agora, quando às vezes eu vejo as minhas filhas falarem, eu vejo a Isabela falar, ou a Manuela fazer alguma coisa, eu vejo a Silvia. Em jeito, em maneira de falar. E muitas vezes quando as meninas fazem alguma coisa, estão conversando, brincando, fazendo alguma coisa, ela enxerga coisas minhas nas meninas. Não é assim com você também? É o pai certinho. Aí o pai fala: é a mãe certinha. Principalmente quando são as coisas meio, né, que não são muito boas. Então você enxerga características no seu filho que são suas e da sua esposa. Veja bem, presta bem atenção no que eu quero te falar. A partir do momento que houve um relacionamento, quero que você saiba disso, sempre quando você sabe que existem frutos, aconteceu um relacionamento. A não ser que você seja a Virgem Maria, está grávida, mas é assim que acontece. Há fruto quando há relacionamento. Então eu quero te falar hoje, coloquei isso para você: fecundidade é o resultado de relacionamento. Frutificação é o resultado de relacionamento. Não tem como você ser frutífero sem você se relacionar. Não tem como. A não ser que você seja Maria. Tem alguma Maria aqui? Só de nome. Então, se você deseja ser frutífero como um filho de Deus, se você sabe que o Senhor te chamou para algumas coisas, se você tem um propósito de Deus na sua vida, você precisa ter relacionamento com Deus. Não é relacionamento só com a igreja, não é relacionamento só com a sua família, não é relacionamento só com eu que sou seu pastor, não é relacionamento só com a sua célula, ou relacionamento com as pessoas que você gosta. Se você deseja os frutos que Deus tem para você, você precisa de relacionamento, e é um relacionamento com Deus, que é o resultado desse relacionamento, são os frutos que nós estamos buscando. Amém? Não tem como, irmão. Se você se relaciona com outras coisas, você não vai ter o fruto. Então, por exemplo, nada de mal a pessoa
orar e desejar ser curado. Mas tem muitas pessoas que se relacionam com a cura, mas não se relacionam com o Deus da cura. Tem pessoas que se relacionam com as bênçãos, mas não querem ter relacionamento com o Deus das bênçãos. Tem pessoas que se relacionam com o exército, mas não querem se relacionar com o Deus dos exércitos. Preste muita atenção no que eu estou te falando. Talvez tenha algumas coisas que estão te ligando e você não está vendo o resultado. Por quê? Você tem se relacionado com tudo, menos com o dono de tudo. Isso é muito profundo. Porque a partir do momento que você entender que Deus, que não é só com o seu cônjuge, não é só com o seu pastor, mas é com Deus, a partir do seu relacionamento com Deus, que você vai ter frutos. Eu posso olhar para as minhas filhas conversando e ver que tem um pouco de mim e um pouco dela. Eu posso olhar para a Manuela e ver isso, para a Isabela e ver isso. Sabe, todo relacionamento que você tem com Deus, vem a parte de Deus sobre você, a parte do Espírito Santo de Deus, mas Deus também, Ele deixa a sua parte, suas características. Então, somadas suas características com as características divinas de Deus, eu quero te falar, vai acontecer algo precioso. Porque Deus vai te usar. Ele poderia ter feito outras pessoas tudo iguais, mas Ele te fez da forma que você é, do jeitinho que você é, porque Ele precisa de você como você é. Ele vai te podar, Ele vai te limpar, Ele vai te elevar se você não tem dado fruto. Ele vai fazer isso, por quê? Porque Ele dentro de você, Ele vai trazer algo da parte dEle. Então a sua soma de quem você é, com aquilo que o Espírito Santo é, e o relacionamento de vocês, vai acontecer frutos. Esses filhos virão a partir desse relacionamento. Amém? É assim com o relacionamento. À medida que o Espírito Santo se junta ao seu espírito, Ele é espírito, e Ele se junta ao seu espírito, o fruto nasce da vida que vai ter dentro de vocês. Pouco a pouco o fruto virá com essa junção de vocês. Então anota aí, para você ser frutífero, precisa acontecer a colaboração de ambas as partes, dos dois lados. Agora, você acha que o Espírito Santo não vai cumprir com a palavra dele? Você acha que o Espírito Santo não vai esquecer você? Não vai cumprir as promessas que o Senhor colocou aqui na palavra de Deus a respeito de você? É claro que vai. É por isso que você não pode chegar e fazer absolutamente nada. Bom, se é da vontade de Deus, então o que eu tenho que fazer é esperar. Se é da vontade do Senhor, eu vou conseguir de qualquer forma. Aí eu vou lá e sento, e simplesmente sento, e deixo o Senhor fazer a parte. Isso não existe, não é assim que acontece. Você tem que estar envolvido. Posso ouvir um amém? Acorda, irmão, acorda. Você precisa estar envolvido. Se você não estiver envolvido, você não vai alcançar. Se não houver o envolvimento, se você não se conectar, Deus não vai fazer isso sem você. Deus não vai fazer as coisas acontecerem, os filhos virem, o fruto acontecer. Ele vai fazer isso com a sua parte, junto com você, com a sua colaboração. Para ter fruto, tem que ter colaboração de ambos os lados. Então esses filhos vão nascer da união de você com o Senhor, do relacionamento seu com o Senhor, porque se não houver relacionamento, não vai haver frutos. Alguém pode falar mais frutos? Eita! Se você quer mais fruto, se você sabe que tem algo dentro de você, além do que você ainda não imaginou, se você sabe que tem coisas grandes para Deus fazer através de você, se você enxerga que Deus tem esse propósito na sua vida, que você tem um lugar, que você está agora, que você sabe que não é esse lugar, que Deus tem algo além para você, maior, mais elevado, você tem que gritar dentro de você: mais frutos, Senhor, mais frutos. Eu quero avançar, eu quero alcançar, eu quero fazer o meu comissionamento, o que o Senhor me chamou. Eu quero que a minha capacidade cresça mais. Sabe, irmãos, eu quero que a minha capacidade vá até o nível da nossa visão.
Eu tenho visto que eu preciso mais, que eu preciso desenvolver mais, buscar mais, orar mais, jejuar mais, estar mais na presença do Senhor, confiar mais, porque a nossa visão, ela é plena, ela vai além, e as minhas capacidades precisam aumentar, os meus frutos precisam ter mais influência, os meus dons precisam crescer. Então eu quero, em nome do Senhor Jesus, acreditar que há um nível maior. Eu não quero acreditar que existe um nível maior e eu viver em outro. Se eu quero isso, eu preciso falar para o Senhor: Senhor, eu quero mais fruto, eu quero aumentar, eu quero crescer. Não é porque eu sou ganancioso, não é porque eu sou uma pessoa arrogante, não é porque eu quero ser melhor que o meu irmão, ou melhor que outras igrejas, porque eu sei que Deus me chamou para algo. Eu vou odiar viver uma vida longe daquilo que Deus me criou para viver, aquém das capacidades, das conquistas que Deus me chamou para viver. Eu odiaria ser essa pessoa e nunca atingir o potencial que Deus me deu, o potencial para que eu fui criado. Essa manhã eu quero colocar uma indignação dentro do seu coração. Você está entendendo essa palavra? Sim ou não? Você precisa se indignar com o nível que você está, porque talvez o Senhor está te elevando de alguma forma. Muitos de nós achamos que somos melhor do que realmente somos, irmãos. E é por isso que nós temos que andar com pessoas, para nos colocar no eixo, para falar. Algumas pessoas vão, às vezes até pode ser que vai te confrontar, e aquele confronto às vezes pode até de alguma forma te magoar, mas eu prefiro ser magoado ali com o meu líder, com o meu pastor, com o meu pai, com a minha esposa, em o culto, do que eu me envergonhar publicamente, pelo estilo de vida errado, pelas atitudes erradas, pela insistência em caminhar no caminho oposto. Então Deus vai colocar pessoas para falar sobre você, para te ensinar, para te lembrar e falar: filho, você não é a última bolacha do pacote, não. Seja mais humilde, busque mais o Senhor. Tem coisas na sua vida que não estão frutificando porque o Senhor precisa te elevar. Você tem frutos, mas o Senhor está te podando. E essa poda é para você crescer. A maioria de nós, quando não vemos frutos na nossa vida, a última coisa que nós queremos é que alguém fale: eu não quero ouvir, já está tudo ruim mesmo. Mas sabe, irmão, se não houver o relacionamento, não vai ter fruto. Se não houver conectividade, acorda. Você precisa estar conectado. Não é suficiente a sua conexão para trazer frutos. Você tem visto isso nessas áreas da sua vida que estão paradas, no teu chamado que está parado, no teu casamento que não tem acontecido nada diferente. Você precisa se conectar. Você precisa fazer parte de algo, porque se não fizer parte de algo, não vai ter frutos. Se você ficar sentado absolutamente sem fazer nada, a sua parte não vai ser feita. E é uma colaboração entre duas partes, amém? Alguém pode dizer mais frutos? Aleluia. Alguém quer atingir o seu potencial, buscar aquilo que Deus criou você para viver? Então fala de uma maneira mais intensa e verdadeira: mais frutos, Senhor. Oh, aleluia, vai melhorar. Então você está começando a entender onde eu quero chegar? Nem eu sei onde nós vamos chegar, mas vai ser maravilhoso. Então o Senhor vai falando aqui sobre, nós estamos falando, se você chegou agora, conectou agora, nós estamos falando sobre João capítulo 15, vamos ler os versos de 1 a 10. Então nesses versículos nós estamos discutindo quais são os desafios de um vencedor. Os desafios de você se tornar alguém estável e frutífero. Nesse momento aqui, nós estamos falando apenas sobre frutificação. Mas eu quero mostrar para você que, além de ser necessário, vontade de Deus, que você seja frutífero, eu quero falar sobre submissão, que nós precisamos ter num processo de poda. A submissão no processo da poda. A maioria de nós não tem problema em ser submisso quando tudo vai bem. Estou falando alguma mentira ou não? Quando tudo vai bem, a gente não tem problema nenhum.
quando a gente tem sucesso, quando a gente tem êxito, quando as coisas estão indo bem, quando as contas estão sendo pagas, quando a célula está bombando. Mas quando vem a parte da poda, eu falo, ah Deus, isso eu não quero. Ah não Deus, isso não. Então a parte boa, a gente não tem problema, quando tudo está dando bem. Mas para a parte da poda, a gente reclama dessa parte. Então diz que você não pode ser um vencedor. A palavra não fala que você vai ser um vencedor se você não suportar a poda. Você precisa suportar essa pressão. Porque é essa pressão que vai fazer você crescer, vai te dilatar, vai te amolecer. Não tem como fugir da poda de Deus. Então vai ter momentos da sua vida que vão ser desafiadores. Essa pandemia, por exemplo, mesmo nela é um desafio. Ninguém quer passar por isso. Ninguém quer passar pelo medo de pensar que está com a Covid. E quando vem um sintoma, você não quer imaginar fazendo o exame do cotonete, ou indo para o médico. Então assim, ninguém quer um desafio atrás do outro. Ninguém gosta desses desafios. Ninguém quer saber desse tipo de coisa. Mas sabe, irmãos, mesmo a gente não gostando, no final nós devemos sair disso melhor, maiores, mais elevados, com os nossos dons mais ajustados, cheio de frutos, crescendo para algo a mais que Deus tem nos dias da nossa geração. É inconcebível, quando tudo isso passar, você continuar sendo o mesmo crente, a mesma pessoa, o mesmo marido, o mesmo filho. Não pode acontecer com você isso, pelo amor de Deus. Você precisa ser alguém mais elevado depois disso. E Deus está te ajustando, Deus está te podando, Deus está fazendo coisas espetaculares nas nossas vidas. Veja a partir do versículo 3, vamos meditar nele. A Escritura diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que eu ler permanecei, ou alguma coisa nesse sentido, eu quero que você faça um risco. Você que está anotando e fazendo dessa forma, faz um risquinho em permanecer. Toda vez que você vê a palavra permanecer. Então, versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Está arriscando aí? Versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha só, agora já estamos em muito fruto, saímos em nenhum fruto, passamos para fruto, mais fruto, agora nós estamos em muito fruto. Fala, muito fruto. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será dado. Amém. Observe aqui uma coisa, irmãos, muito importante isso aqui. Jesus não fala de estabilidade e de permanecer nele, até que ele fale totalmente sobre a poda. Veja, Jesus falou sobre a poda, que você vai ser podado. Ele tem isso para você crescer mais. Em algum momento Deus vai te podar, e você vai dar glória a Deus. Então ele está falando sobre poda. Agora que ele falou sobre poda, ele começou a falar sobre ser estável. Ele falou sobre permanecer. Então Jesus não fala sobre poda, sobre ser estável e permanecer, antes que você entenda o processo da poda. Agora, justamente por isso, porque ele sabe que você vai ficar enquanto estiver tudo bem. Ele sabe que você vai continuar enquanto as coisas estiverem acontecendo, enquanto você estiver empregado, enquanto você estiver com a sua saúde em dia, enquanto seus pais estiverem tudo bem na casa dele, os seus filhos estiverem bem, enquanto seus filhos não derem problema para você, você vai ficar, você vai continuar, ele vai estar dando glória, louvando a Deus. Mas
Ele sabe também que no momento em que ele começar a fazer as coisas, encaixar o plano dele, ele diz que vai ser preciso que você seja estável, mesmo quando você não souber o que fazer, mesmo quando você estiver confuso, mesmo quando as pessoas não quiserem estar com você, mesmo quando aparecer pessoas desleais, mesmo quando as pessoas na célula não responderem e o seu filho estiver fora do caminho, mesmo quando tudo parecer confuso, o Senhor está dizendo para você, você precisa ser alguém estável. Posso ouvir um amém? Amém. Seja estável, permaneça, continue. Pastor, mas por que eu tenho que permanecer? Permanecer para você ser estável, permanecer para você ser constante, permanecer para você ser inabalável, para chegar no próximo nível e continuar naquele nível. Porque alguns de vocês estão voltando níveis. Já ficou difícil ficar no nível que estava. Sabe, estava tudo muito bem. Você estava dando tudo muito certo. Você estava correndo 10 quilômetros. Estava pronto para começar a entender que Deus queria te levar a correr uma maratona, 15 quilômetros. Mas você parou, nego. Você parou no mundo. Agora você não consegue mais correr os 15. Está abrindo mão querendo voltar para os 5. Aí está que nem eu, orando para Deus dar força para você voltar a caminhar. Oh Deus, eu preciso caminhar. E eu assim vou falar, mãe, a gente vai caminhar. Nós vamos caminhar. Eu já corri São Silvestre. Agora eu estou pedindo pelo amor de Deus para eu conseguir, para minha esposa ter mais força para mim, para eu poder caminhar. Agora eu sei onde Deus já me levou. Muitos de nós estamos assim nessa pandemia. Deus vai te dar força para você ir para o próximo nível e continuar lá. E naquele momento, quando você está lá de novo, Ele vai te podar de novo, porque você está avançando, Ele quer que você dê mais fruto. E aí você vai para um próximo nível, e de nível em nível, você vai se aproximar do propósito que você foi criado. Aleluia! Alguém pode aplaudir o Senhor nessa igreja? Você pode dar amém aí no chat? Escreve assim, amém, mais frutos. Aleluia. Você tem que se ater a uma coisa por tempo suficiente para você ser frutífero. Tem muitas pessoas que elas fazem de tudo. Você pergunta para ela, eu sou marceneiro, eu sou jogador de pôquer, eu sei correr uma maratona, eu sei consertar carro, sabe fazer tudo, mas nunca consegue ser bom realmente em nada. Estou falando que você não pode ser multitarefa, ser multitalentoso, isso é bom. Mas tem coisas na sua vida que você tem que ser excelente. E por que muitos às vezes não são excelentes? Porque começa um curso e para. Quando está começando a fazer, vê as dificuldades, não, isso não é para mim, inglês não é para mim, eu vou fazer francês. Aí no francês, pergunta como que faz para parar isso? Aí sabe falar agora como se faz para parar em francês, agora eu vou parar, e vai fazer espanhol, agora eu vou fazer tal coisa, sabe, você olha lá o currículo da pessoa, ela tem muitas habilidades, mas nunca terminou nada, não termina um curso, não termina uma faculdade, não termina processos que começou dentro de casa com o seu filho, não termina um tratamento para se ver livre de uma doença, não termina nada, tudo vai empurrando, a obra do acaso. Muitos de nós temos isso, e você precisa definitivamente se ater, se envolver, se conectar. Se você quer que uma coisa seja frutífera, você precisa gastar tempo, investir recurso, estar nela, participar, criar um hábito, toda semana, todo dia, eu vou lá. Algumas pessoas não é que desviaram da igreja, mas não tem mais força para vir. Por quê? Porque perderam o hábito de cultuar o Senhor, perderam o hábito de entrar no online para assistir o culto, perderam o hábito de participar de uma reunião na cela. Aquilo já não faz falta, antes fazia, mas já não faz falta, outras coisas estão preenchendo, e dá para levar sem isso. Eu sei que eu não estou falando com você, mas tem algumas pessoas que fazem isso, e vão abrindo mão daquilo que Deus deu, do caminho que Deus deu, e aí elas vão se envolvendo com coisas. Elas se envolvem com tudo, menos com o Deus de tudo, menos com o dono de todas as coisas. Você está me entendendo?
Você precisa ter relacionamento. Você precisa, depois que você entende isso, permanecer, mesmo que as coisas não aconteçam como você imaginou. Não é só porque Deus não respondeu imediatamente da maneira que você queria, irmão. Você vai parar de investir, se dedicar. Eu não estou falando só do seu dinheiro, não. Eu estou falando dos seus talentos, do teu tempo, do teu coração. Eu estou falando das suas atitudes. Eu não estou falando do seu dinheiro. Estou falando de quem você é em Deus. Do papel que Deus te chamou nesses dias, para essas coisas. Nós somos diferentes do mundo. Aonde tem estado a sua visão? A minha visão é lá na frente. E eu ainda preciso me aprimorar muito. Como pai, como filho, como marido, como amigo, como líder, como pastor, para alcançar essa visão maravilhosa, esse propósito que Deus colocou no nosso coração. É isso que eu e minha esposa temos feito nesses dias. Falado para os nossos líderes, irmãos, vamos ficar mais juntos, vamos permanecer esse tempo junto, até que as coisas aconteçam. E nós temos falado isso nas nossas células. Nós temos falado isso com aqueles que têm a mesma visão, que têm o mesmo coração. Eu tenho falado isso com você. Se não tem acontecido da maneira que nós temos orado, falado, se Deus não tem respondido, nós precisamos suportar esses momentos na nossa vida, que parece que nossos dons não são celebrados, que as pessoas não estão dando valor para nós, que as coisas não estão acontecendo como nós queríamos, irmãos. Eu fiz parte de uma igreja, fui fazer parte de uma igreja abençoadíssima, que é a Videira. Por 7 anos eu fiz parte, mas eu já tinha uma caminhada antes da Videira. Por mais de 2 décadas, eu fiz parte de uma outra denominação, de uma igreja com irmãos, onde meu pai era pastor, e eu era auxiliar dele como pastor. Eu já era pastor, eu pregava, eu ministrava, eu tinha funções dentro daquela igreja, mas Deus falou: agora eu vou te podar, porque eu quero que você dê mais frutos. Irmãos, eu fiquei naquele lugar e fui ricamente abençoado, mas como pastor, eu não era o pastor daquela igreja. Havia outros pastores à minha frente. Eu fiquei 7 anos lá e eu nunca preguei uma palavra no púlpito. Nunca fui colocado. Hoje quem vai pregar é o Marcos. Sabe, eu tive que continuar servindo a Deus sem estar no palco, sem estar em holofote, em evidência. Eu fui... Minha esposa tem prova, eu fui arrumar sala de som, fazer cabo, coisas que eu sei fazer, arrumar projetor. Ela está de prova. O pastor Fábio era meu amigo, parceiro, sempre foi. Nós fomos fazer essas coisas e reaprender outras coisas. E eu encontrei pessoas tão importantes e tão cheias de Deus como eu, que foram me ensinando, me ajudando, mas eu tive que provar para Deus também que eu não estava buscando evidência, que eu não queria estar em púlpito, que não era esse o meu desejo. Eu queria servir o Senhor, eu queria aprender mais, eu queria me desenvolver, eu queria ir além. E eu fiquei lá 7 anos. A única vez que eu ministrei para a igreja inteira foi num jejum de 21 dias, que o pastor Roberto Giovanelli me chamou para falar do meu testemunho, que eu era um pastor e agora era um líder, e acho que foi bom para alguns. Mas sabe, às vezes Deus vai te podar, para te melhorar. Às vezes as coisas não vão acontecer como você gostaria, mas você precisa se submeter à poda. E eu entendi, eu suportei a pressão. Hoje eu sou um pastor, e eu entendo, irmãos, eu louvo a Deus, porque quando tem um outro pastor aqui pregando, eu estou ajudando ele. Eu sei ajudar o pastor Fábio, eu sei ajudar o pastor Quirino, eu sei ajudar a pastora Silvia, eu sei ajudar outros pastores que estão aqui em cima ministrando. Eu apoio eles, falei: é isso mesmo, vai, eu quero ser o que senta aqui na frente para apoiar o pastor, para apoiar o que está ministrando, porque eu fazia isso com o pastor Leonardo, eu fazia isso com os pastores que me lideraram, eu faço isso com o pastor Marcelo. Eu sou um apoiador deles. Você está aí em nome de Jesus. Eu não quero ser aquele que não está nem aí, que está embaixo, quando está embaixo, está nem aí para ninguém, e ainda quando sobe, quer que todo mundo responde, diga glória a Deus. Não, quando eu estou aqui embaixo, eu estou junto com os irmãos, quando estou sendo aqui usado por Deus para falar, eu sei do meu papel.
Você precisa entender que nos tempos de poda, nos tempos difíceis, você precisa glorificar o Senhor. Tem que aprender a ser estável, tem que aprender a ser inabalável. É no divórcio, é na dificuldade, é no vício que está batendo a porta, é numa pandemia que todo dia está te enchendo, é uma dificuldade além da outra. Você precisa ser alguém estável, inabalável, para você alcançar coisas maiores do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Equipe de louvor. Sabe, amados, a Bíblia fala em João capítulo 15, verso 8, e eu vou concluir aqui. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Alguém pode falar, tornar discípulo? Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Alguém já apanhou da mãe, e a mãe falou assim: mamãe te ama, mas você vai apanhar. Se você me ama, por que você vai me trancar nesse quarto e acabar com esse chinelo em mim? Não parece uma hipocrisia da mãe? Mamãe te ama, mas agora você vai chorar. Sabe, às vezes Deus faz isso com você. Não é porque você está passando pela poda que você não é amado. Não é porque você está passando pela dificuldade que você não é amada. Nós estamos vendo aqui, irmãos, Jesus. É Jesus. Lembra agora, Jesus. Jesus falando assim para eles: não esqueçam disso, meus irmãos. Então, um resumo do que ele fala é o seguinte: eu estava com vocês até agora em carne e osso. Agora eu não vou estar mais com você em carne e osso. Agora eu vou estar com vocês em espírito. Então ele está preparando para deixar fisicamente essa terra. Ele está preparando essas pessoas para deixar fisicamente eles. Mas está falando: eu vou continuar com vocês. Mas ao mesmo tempo ele está falando: eu vou ter que ir embora. E vocês vão passar dificuldades. E vocês vão ter que continuar esse chamado. Mas eu vou enviar para vocês o Consolador, que é o Espírito Santo. Mais atrás, no capítulo anterior, ele fala: eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo. E ele vai ensinar tudo o que vocês precisam fazer. Ele vai falar com vocês, no seu ouvido, no seu coração, tudo o que você precisa fazer. E vai testificar dentro de vocês que sou eu, que eu tenho um propósito, que eu ainda tenho um chamado. Olha, pastor, eu gosto muito de fazer as coisas dentro da igreja, mas talvez algumas coisas que você tem feito não vão colaborar para esse crescimento. É a pressão que você está passando que vai colaborar. É a dificuldade que você tem que vencer que vai te alargar. Pastor, mas o que isso significa? Significa que ele vai estar em espírito. Não da maneira talvez que eles estavam pensando, não da maneira que eles gostariam, mas Deus mandou Jesus agora falar para eles: eu vou estar em espírito, eu vou continuar com vocês, dentro de vocês. Em outras palavras, Jesus está falando para ele: não é trabalho seu fazer você mesmo crescer, não precisa se envolver com isso. Não é trabalho seu tentar ser alguém frutífero. Isso não é trabalho seu, é trabalho meu. Eu vou te mudar, eu vou fazer você crescer. Não é trabalho seu você tentar fazer algumas coisas da tua forma, se formar, se elevar. Eu vou fazer isso. Você não precisa se fazer, se tornar mais, crescer mais, se dedicar para ter um ministério em evidência. Eu vou fazer essas coisas em você. As coisas que eu faço em você são sobrenaturais. Por mais que você cresça, você não pode se fazer crescer. Por mais que eu desejasse, eu nunca consegui acrescentar a minha estatura nem um centímetro. E sabe que como ninguém, eu desejei ser mais alto na vida, mas nunca consegui. Eu creio que se Deus quiser,
ser o Felipe, ele me fazia ser o Flávio, mas ele não quis. Mas se minha mãe tivesse dado hormônio para mim, talvez as outras coisas. Olha, irmãos, se você não permanecer no propósito, ligado no ramo, as coisas não vão acontecer. Se você não fizer a sua parte, entenda o que eu estou falando para você, as coisas não vão acontecer. É uma obra conjunta entre você e o Espírito Santo de Deus. Mas saiba que a característica de alguém que é vencedor é que ele é estável nas lutas. E porque ele é estável, ele permanece, ele se torna inabalável, ele vai conquistar os frutos para essa geração que Deus, no princípio de todas as coisas, chamou ele para ter. Se você é um desses, queria que você se colocasse em pé em nome do Senhor Jesus.